Que bom podermos dar continuidade a esta semana de oração especial do Cajube. Algumas pessoas têm perguntado o que é Cajube. Só uma rápida explicação. Cajube é uma sigla que significa Clube de Adventistas Jubilados Lagoa Bonita, que reúne pastores, obreiros e alguns irmãos jubilados, aposentados, que residem aqui na região do NASP. Todos nós somos membros da igreja do NASP, por isso nós, inclusive, agradecemos aos pastores Elias e o pastor Hernani o privilégio de podermos ter essa semana de oração aqui no templo da igreja do NASP. E estamos felizes porque vocês estão aí conosco, nos acompanhando durante esta semana. Esperamos que seja de muitas bênçãos na sua vida, na vida dos sócios do Cajube e também de todas essas outros irmãos e amigos que têm nos sintonizado pelas redes sociais da Igreja do NASP, no YouTube e no Facebook. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de termos conosco o pastor Dermival. E o pastor Dermival, nós estávamos conversando um pouco, ele nasceu em Rolante. E nós nos arriscamos, né, pastor Dermival, de dizer que o senhor representa talvez um grupo de mais de 40 pastores que saíram desta pequena cidade, pequeníssima, inclusive o reitor do NASP, o pastor Martin Kuhn, né, que também é dessa cidade. E o pastor Dermival nasceu ali nessa cidade, iniciou seus estudos na Faculdade de Teologia no NASP, naquela época IAE São Paulo, em 1976, onde se formou em 1980. Casou-se com Maribel dos Reis, dessa união eles têm três filhas e 3 netos. Isso é uma bênção especial de Deus, né? Cada neto é um privilégio. Em 1981, iniciou seu ministério na Associação Sul-Rio-Grandense, pastoreou vários distritos. Em 1991, ele ingressou como primeiro tenor do quarteto Arautos do Rei. Cantou com o pastor Josué. Vocês viram naquela formação, uma das melhores, né, formações dos Arautos do Rei, 15ª formação do quarteto. Em 1996, retornou à Associação Sul-Rio-Grandense para pastorear a igreja do bairro Camaquã, em Porto Alegre. Em 2001, foi chamado para trabalhar na Associação Paulistana, onde foi distrital. Em 2007, na Paulista Leste, foi distrital em várias igrejas ali. Em 2013, ele assumiu a secretaria ministerial da Associação Paulista Leste e em 2016, assumiu também os departamentos de Ministério da Família e da Terceira Idade. Então, nós estamos bem aqui com o pastor Dermival, né? Exerceu essa função até abril de 2019, onde ele assumiu a função de secretário do campo até a sua jubilação neste ano. Pastor, muito obrigado por sua disponibilidade de estar conosco, uma alegria tê-lo aqui, e veja que há assim uma grande afinidade, né? Tanto no nosso grupo do Cajube, quanto com os nossos queridos aí da terceira idade. Que Deus possa abençoá-lo durante a sua mensagem, e nós somos gratos por tê-lo aqui conosco. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, amoroso Deus, somos imensamente gratos, principalmente pelo teu grande amor na pessoa de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz, dando-nos o perdão, a justificação, a salvação eterna. Pai querido, graças por esta semana de oração. Abençoa todos aqueles que estão assistindo-a, para que possam receber a bênção dessas mensagens e que possamos estar irmanados no mesmo Espírito Santo, guiados por Ele, no preparo para a volta do Senhor Jesus. Abençoa o pastor Dermival ao apresentar agora a mensagem.
Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio muito grande poder estar com este grupo tão especial. O grupo de aposentados, na verdade nós chamamos jubilados ou jubilosos. E com você também que está, de algum jeito, dando um jeitinho de pesquisar na internet, descobrir esse canal e poder acessar essa mensagem. Eu espero que essa mensagem possa vir ao encontro de sua necessidade, na verdade, de nossas necessidades. Eu quero aproveitar o tema geral dessa semana, que é com Deus na tempestade, e falar especificamente de uma tempestade, onde Jesus esteve. E eu quero que você, se puder, abra a palavra comigo, aqui no livro, no Evangelho de Marcos, o capítulo 4. O Evangelho de Marcos, ele é muito especial. Provavelmente tenha sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E ele acaba sendo a base para os demais evangelhos. E aqui nós temos uma história fantástica. Aliás, a Bíblia é um livro extraordinário, porque a gente pode reviver essas histórias todas e elas passam a reviver também em nosso coração. Porque o Deus é o mesmo. O Deus que acalmou a tempestade continua sendo o Deus que acalma a tempestade, ainda hoje. Eu quero ler a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você está enfrentando uma tempestade? Se você, neste momento, está enfrentando uma tempestade, esse tema é para você. Quem já não enfrentou tempestade? Aliás, e quando falamos de tempestades, 2020 acima de todos os anos. Nunca vi um ano igual, e você creio que também não. O coronavírus chegou e mudou completamente a rotina do planeta Terra. E até hoje ficamos olhando para os lados e ninguém sabe direito o que tem que fazer. Estamos fazendo alguma coisa. Mas esse foi um ano diferente para ficar na sua e na minha história. Um ano diferente, e a tempestade foi a tempestade do coronavírus, ou Covid-19. Eu quero, nessa introdução, apresentar 4 fatos sobre tempestades na nossa vida. Primeiro, as tempestades são inevitáveis. Elas vêm. Elas vêm para qualquer um. As tempestades, elas têm um pouco de democracia. Elas atingem crianças, atingem jovens, atingem adultos, velhos, a todos. Ricos e pobres, sábios e incultos.
as tempestades são inevitáveis. E é possível que, nesta hora, todos aqueles que estão me assistindo já passaram por uma tempestade. Elas são inevitáveis em nossa vida. Mas há uma segunda coisa sobre as tempestades, elas são também imprevisíveis. Elas vêm de repente. Como o coronavírus veio de repente para mudar a nossa rotina. E eu quero me valer um pouquinho da geografia lá da Palestina. O Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré é um mar de água doce. É o depósito de água doce, o maior depósito de água doce lá da Palestina. Ele tem aí 20 e poucos quilômetros de comprimento por mais ou menos 14, 15 de largura. O mar de água doce, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Ali aquela região, a região do Mar Morto, é a região mais baixa que existe no planeta Terra. Jericó, que está a 200 metros abaixo, 400 metros abaixo, é a cidade mais antiga do planeta Terra e a cidade que está na região mais baixa do globo terrestre também. Então, o Mar da Galileia, ele está do lado oriental, ele está ali cercado pelas montanhas de Golã. Do outro lado estão as montanhas da Galileia. E na região norte, o Mar da Galileia, ao fundo, na região norte, está o Monte Hermon, que tem mais ou menos aí 3, 4 mil metros de altura, e lá no cimo do Monte Hermon tem neves eternas. Então você pode imaginar que o Mar da Galileia está literalmente cercado, encurralado entre montanhas. E não é difícil imaginar que em algum momento surjam tempestades de vento e chuva por causa desse encontro, desse choque do ar frio com o ar quente. Lá embaixo no mar, às vezes a temperatura está mais aquecida e descem as frentes mais frias da montanha, do Hermon, dos lados das montanhas da Galileia ou de Golã, e aí há essa troca, o ar frio desce e o ar quente sobe. Você imagina que de repente surge uma tempestade. As tempestades não são só inevitáveis, mas são imprevisíveis. Os discípulos foram atravessar o mar, foram para o outro lado, estava tudo tranquilo. E de repente vem aquela tempestade. É interessante, eu quero aqui aproveitar e falar um pouquinho sobre o sul do país. Hoje a gente já está um pouquinho mais acostumado com tornados, até em nosso país tem alguma coisa, até furacões, alguma coisa menor, né? Mas lá no sul do Brasil, lá na minha terra, é interessante porque é raro, mas acontece. E eu me lembro de uma ocasião em que eu enfrentei um terrível tornado, como pastor. Mas ali onde eu estava não foi o lugar de um tornado mais forte. Vários tornados passaram pela região sul, ali da cidade de Porto Alegre, e mais adiante atingindo uma outra cidade vizinha chamada Viamão. E eu fui pastor naquela região, em mais de um distrito, e eu me lembro que depois eu tive a oportunidade de falar com o irmão Elias e Teresa. Elias e Teresa eram membros da igreja adventista no interior de Viamão. E por lá passaram os piores tornados. O Elias e a Teresa contam que eles estavam dentro de casa. E naquele dia, só para que vocês tenham uma ideia, uma pessoa perdeu a vida em Viamão, no interior de Viamão. E lá, algumas casas, só sobrou o alicerce. A casa dos pais do Elias ficou uma parede em pé. Felizmente, os seus pais foram preservados com vida. Mas ele, Teresa e Elias, eles contam que quando veio aquele vento forte, que é uma coisa assustadora, tremenda, eles então correram rapidamente para a única parte da casa que tinha uma laje. Era o banheiro. Lá no interior as pessoas não se preocupam tanto com colocar laje, né?
talvez hoje se preocupem mais um pouquinho, eles correram para o banheiro e durante 5, 10 minutos eles gritaram o tempo todo, que era só o que podiam fazer. As tempestades não são só inevitáveis, mas imprevisíveis. De repente elas vieram. E agora eu chego ao terceiro ponto. Elas são também inadministráveis. E por isso que Elias e Teresa, eles fizeram o quê? Eles simplesmente gritaram. As tempestades muitas vezes são inadministráveis. De repente, você sai de manhã sorrindo e quando chega em casa está arrasado com lágrimas no rosto, porque recebeu a notícia, a perda do emprego, ou de repente foi ao médico e recebeu dele a informação de que o exame está revelando uma doença perigosa, uma doença que não tem cura, alguma coisa assim. Ou de repente você está muito bem no seu casamento e o cônjuge chega para você num checkmate e diz, não quero mais, estou indo embora. Ou o filho, você descobre que o filho está usando drogas. E agora você está metido numa tempestade, cercado. Você não sabe como administrar tudo aquilo que veio para você. Os pescadores, os discípulos de Jesus, eles estavam acostumados com tempestades. Eles eram pescadores ali no Mar da Galileia. E eles então, quando de repente... É imprevisível a tempestade, quando de repente a tempestade veio, eles pensaram, a gente sabe o que vai fazer. Eu imagino como deveriam usar os remos para lá e para cá, como deveriam conduzir o barco, como deveriam tirar a água do barco. E eles estavam ali seguros de si. Jesus estava dormindo. Não, nós tomamos conta do assunto, não tem problema. Nós sabemos como se comporta o Mar da Galileia. Mas chegou um momento em que eles não tinham mais capacidade de administrar. As tempestades da vida muitas vezes são inadministráveis. Mas há uma outra coisa, e essa coisa é positiva. As tempestades da vida não são só inevitáveis, e elas vêm para qualquer um. Elas não só são imprevisíveis, elas não só são só inadministráveis, mas elas também têm um aspecto positivo, elas são pedagógicas. Através das tempestades, muitas vezes Deus fortalece nossa musculatura espiritual. Ele nos dá força. A Bíblia diz que em todas as coisas Deus contribui para o bem daqueles que o amam. Deus se vale da tempestade para fortalecer nossa fé, para fazer com que nós confiemos mais nele e menos em nós mesmos. As tempestades são pedagógicas. Bem, falei um pouquinho sobre tempestades, agora eu quero me deter um pouquinho mais no próprio texto. O texto é muito rico. Aqui Jesus passou o dia contando, ensinando, contando parábolas do reino. Aqui nós temos a parábola da semente, Jesus como a luz do mundo, e assim outras parábolas mais, o grão de mostarda. Depois de passar o dia ensinando o povo e os seus discípulos, eu imagino assim que Jesus olha para os discípulos, vamos para a prática, vamos enfrentar a vida, vamos para o mar da vida, vamos entrar no barco da nossa vida. E então, agora nós temos Jesus recebendo a ordem de Jesus, vamos passar para o outro lado do mar. E eles começaram a navegar e o texto sagrado diz que agora Jesus tomou um travesseiro. Imagine só, depois de passar o dia pregando, o que Jesus tinha? Sono, estava cansado. Tomou um travesseiro e foi para a popa do barco dormir, e dormiu a sono solto. Que coisa, assim é Jesus. Todas as coisas estão sob seu controle. Ele dorme ali e inicia o temporal, e os discípulos estão lutando contra a tempestade, tentando, e finalmente, depois de não terem mais o que fazer, o barco ameaçava afundar e, logicamente, o inimigo de nossas almas tinha um plano sinistro para aquele conteúdo, o conteúdo daquele barquinho. Ele queria não só destruir Jesus, mas destruir ali o começo de uma igreja nascente.
Era isso. Não era uma tempestade qualquer. E então a Bíblia diz que os discípulos acordaram Jesus. Eles o acordaram e então disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, a Bíblia diz que ele despertou serenamente, repreendeu o vento e o mar. Ele disse: acalme-se, aquiete-se. E então, na sequência, Jesus chegou para os discípulos e disse mais ou menos assim, aliás, fez uma pergunta. A primeira pergunta é dos discípulos: não te importa que pereçamos? A segunda pergunta agora é de Jesus: por que vocês são tão tímidos? Por que não tendes fé? E o texto sagrado nos diz que depois que Jesus acalma tudo, todas as coisas estão tranquilas, os discípulos e alguns que estavam ali perto com outros barquinhos, segundo o texto, eles então dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é um texto fantástico. Nós temos aqui 3 perguntas especiais que na verdade estão na estrutura desse texto. 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta de nossa existência, de nossa vida. Senhor, não se importa que pereçamos? Era uma espécie de tom de censura. O Senhor não vai fazer nada, estamos perecendo. E é assim que muitas vezes acontece em nossa vida. Quando vem a doença, quando vem a enfermidade, quando tem uma perda, nós dizemos: Senhor, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai agir em nosso favor. E é a pergunta que nós fazemos, o salmista fez essas perguntas. Vários personagens fizeram, Jeremias fez, mas Senhor, por que, Senhor? Em tom de censura, o Senhor não se importa que pereçamos? Por que eles assumem essa atitude? Em primeiro lugar, porque quem deu a ordem para atravessar para o outro lado do mar foi Jesus. É como se eles dissessem: Senhor, nós estamos aqui cumprindo a tua vontade. Por que o Senhor está deixando essa tempestade desabar sobre nós? Por quê? Sabem, às vezes nós achamos que por estarmos seguindo a vontade de Jesus, a ordem de Jesus, que nós não iremos enfrentar tempestades. Mas o próprio Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Não é porque somos fiéis que nós não vamos enfrentar tempestade, vamos enfrentar tempestade sim. E muitas vezes a gente tem a capacidade de entender, é mais fácil entender por que veio a tempestade sobre Jonas. Porque Jonas havia desobedecido, mas às vezes a gente tem a tendência de achar que porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não podem vir tempestades. Este é um engano. Os discípulos estavam pensando assim: não, nós não estamos numa colônia de férias, não, nós não estamos protegidos, não. Nós, mesmo sendo obedientes, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós vamos enfrentar tempestades, vamos enfrentar dificuldades. Sim. Mas há uma outra coisa. Por que que os discípulos, em tom de censura, disseram para Jesus: não te importa que pereçamos? É a demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Não parecia estar preocupado, estava lá deitado no barco. A demora de Jesus, às vezes quando Deus demora nos atender no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, no meio da angústia, nós dizemos: Senhor, por que o Senhor está demorando? E aí nos lembramos da história de Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro está doente, Jesus, um mensageiro enviado até Jesus só para dar o recadinho assim: olha, o teu amigo está doente.
E Jesus só apareceu depois de 4 dias. Quando ele chegou, as irmãs o que disseram? Senhor, se tu estiveras aqui, e nosso irmão não teria morrido. Se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Era uma repreensão para Jesus. Às vezes Deus demora em nos atender, em nos acolher, em nos responder em meio à tempestade. Isso aconteceu com os discípulos e acontece muitas vezes conosco também. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, o tempo de Deus faz com que Ele esteja reservando algo melhor para nós. No caso de Lázaro, ressuscitar a Lázaro depois de 4 dias. Para fechar a boca dos acusadores e críticos. Algo especial, reservado para depois. É difícil lidar com a demora de Deus, é difícil. Nós temos a tendência de querer a resposta para ontem. Eu faço um esforço muito grande no condomínio onde moro. A hora em que eu chego, eu procuro não buzinar. E esses dias a minha esposa diz, buzina. A gente tem pressa. Eu digo, não, eu não vou buzinar. Esses dias eu fiquei e esperei. Eu creio que foi uns 5 minutos até que alguém lá na portaria abrisse para mim. Eu poderia dizer, não, vou buzinar, ele esqueceu de mim. Mas finalmente ele abriu. Nós temos essa mesma tendência na área espiritual, nós não queremos esperar, nós não queremos a demora. E nós temos razões para que Deus não demore, estamos sofrendo, estamos em angústia. Mas há uma outra razão para o tom de censura da pergunta dos discípulos. O Senhor não se importa que pereçamos? É o silêncio. Jesus não falou nada, ele estava dormindo. O silêncio. Talvez o silêncio de Deus seja pior do que a tempestade que você e eu estamos enfrentando. E ele não fala nada, muitas vezes não fala absolutamente nada. Não vimos nada a não ser o eco de nossas palavras, de nossos pensamentos só. Ele não fala. Muitas vezes é assim. Essa é a história de Jó. Jó, num dia só, ele perde tudo que tinha. Ele vira uma carcaça humana. Ele está ali. Ele era um homem fiel em todas as coisas. Não tinha razão para estar sofrendo o que ele estava sofrendo. Mas o mais difícil de tudo, ao lidar com a perda de filhos, ao lidar com a perda de bens materiais, ao lidar com a perda da própria saúde, nós temos o fato de que Jó, durante 16 vezes, ele pergunta aos céus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele faz 34 queixas. E ele não ouve de Deus uma palavra sequer durante todo esse tempo. Os discípulos enfrentaram o silêncio de Jesus. Jó enfrentou o silêncio. Quão difícil é. Parece que Deus está escondido. Nós não sabemos. Jó teve que enfrentar até o momento em que ele disse, mas eu sei que ele vive, que o meu Redentor vive, que por fim vai se levantar sobre a terra. E quando Deus finalmente apareceu para Jó, Deus não respondeu nenhuma das perguntas, mas fez um monte de perguntas para Jó. Que coisa fantástica, devolveu tudo a Jó, em dobro. Bem, o texto sagrado agora diz que Jesus se levanta, acalma o mar, acalma a tempestade, os ventos, se faz bonança, e então se volta para os discípulos e diz, por que vocês são tão tímidos? Por que não tendes fé? E aqui o medo está em oposição à fé. Por que vocês não têm fé?
por que vocês são tão tímidos? Ora, depois de uma tempestade daquelas, Jesus dizer para os discípulos, vem cá, fazia a pergunta, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão com medo? É engraçado até, porque foi uma tremenda tempestade, foi um problema muito grande, eles estavam morrendo. Por que Jesus coloca desta forma? Porque ele diz, vocês são tão tímidos, porque vocês não têm fé. Eu quero dar 4 motivos aqui, pelo menos, para não ter medo. Em primeiro lugar, por causa da palavra de Jesus. A palavra de Jesus é uma garantia, ela é certa. Nós não precisamos duvidar. Nós precisamos apenas crer, e quando nós duvidamos e nós estamos, na verdade, é uma espécie de incredulidade, nós estamos abrindo mão da palavra de Deus. Ele nunca falha, a sua palavra nunca volta vazia. Se ele disse para atravessar para o outro lado do mar, não importa o que aconteça, nós vamos atravessar e vai dar tudo certo. O segundo motivo para não ter medo, além da palavra de Jesus, é a presença de Jesus. O grande motivo agora é que Jesus estava naquele barco. Quando nós estamos lá, o Salmo 23 nos apresenta isso, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presença de Jesus. Não há por que temer, ele está conosco. Em primeiro lugar, por causa da sua palavra. Em segundo lugar, por causa da sua presença. Em terceiro lugar, por causa da sua paz. Jesus se levanta e tudo é bonança. Ele acalma o mar, paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz, ela existe em meio à tempestade. E Jesus, ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor da paz. Em meio à tempestade você pode ter paz, pode confiar, pode estar sereno. É claro que não é fácil, você vai dizer, pastor, é fácil, não é fácil para mim também. Mas esse é o desafio de Jesus, quando ele diz, por que vocês são tão tímidos? Jesus, ele é o Senhor da paz. Ele é aquele que conforta o nosso coração. Como diz um hino muito bonito, do grupo Novo Tom, pode cair o mundo e eu estou em paz. Exatamente isso. Mas há mais uma coisa, há mais uma razão, há mais um motivo para não ter medo. Esse motivo é o poder de Jesus. Ele tem poder. E esse texto de Marcos capítulo 4 e também Marcos capítulo 5, ele é fantástico, porque agora nós temos aqui Jesus exercendo o seu poder sobre a natureza se submete a ele, as leis da natureza estão submissas a ele. Ele acalma o vento, acalma a tempestade, ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza. No outro dia, bem cedo, agora nós temos Jesus sendo abordado por aquele endemoniado, que tinha uma legião de demônios sobre si. Uma legião deve ter mais ou menos 6.000 soldados, 6.000 demônios. E aqui Jesus expulsa os demônios. Jesus não só tem poder sobre a natureza, mas ele tem também poder sobre as forças demoníacas. Logo em seguida, nós temos aqui Jesus curando uma mulher enferma. Nenhum médico havia podido curar, mas Jesus é o médico dos médicos. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para dominar qualquer enfermidade. E finalmente, Jesus aqui, ele ressuscita a filha de Jairo. Ele tem poder sobre a morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre as enfermidades. E ele tem poder sobre a própria morte. E agora nós chegamos ao final. Os discípulos cheios de temor. Aqueles barquinhos estão perto.
E agora eles fazem uma pergunta, mas quem é este? Quem é este que acalma os ventos e a tempestade? Quem é este? A gente poderia falar sobre quem é Jesus. E aquele que nos dias da eternidade, com Deus o Pai e o Espírito, planejaram e criaram o universo. É aquele que, lá nos dias da eternidade, decidiu tomar o seu lugar e o meu lugar numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus é o descendente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o nosso bom pastor, é a estrela de Jessé, é a estrela de Belém, é a rosa de Saron. Jesus é o seu e o meu Salvador, é Deus conosco, é a luz do mundo, é o pão da vida. Ele é o primeiro e o último. Jesus é o Rei de reis e Senhor dos senhores e que em breve irá voltar a este mundo para nos buscar para o seu reino eterno. Sabe? Mesmo que você esteja no meio da tempestade, saiba que um dia esse Jesus irá voltar pela segunda vez ao planeta Terra. Irá encerrar para sempre essa história de sofrimento, de angústia do planeta Terra. E o texto sagrado diz, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais dor, todas as coisas terão passado. E sabem, nesses dias de pandemia, eu estava olhando, e moro num lugar bonito, um lugar privilegiado, tranquilo, mas eu estava pensando, um lugar tão bonito, eu sou cercado de um lugar tão bonito, mas em um mundo tão mau. E eu então clamei ao Senhor, Senhor, volte logo para nos buscar. E aí não teremos mais a tempestade do coronavírus, não teremos mais as tempestades de nossa vida, não teremos mais o sofrimento, não teremos mais a morte. Em breve, dentro de pouco tempo, esse coronavírus está, de alguma maneira, nos alertando para isso. Em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Eu quero aproveitar nesse momento e cantar. E cantar para você um hino. Esse hino foi gravado pelo Quarteto Arauto do Rei alguns anos atrás. E eu gosto muito de cantá-lo. Ele tem uma mensagem poderosa de Deus para nós. De que em breve Jesus vai voltar para nos buscar. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim, eu vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar.
você está. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz. Há um céu que Deus chamou de lar. Um dia não haverá mais lágrimas. Um dia haverá alegria eterna sobre as nossas cabeças. De nós fugirá o gemido, a aflição. Nunca mais a morte. Dentro de pouco tempo, nossas lutas, pesares, nossas aflições, nossas tempestades irão passar para todo sempre. Suporte um pouquinho mais com fé. Creia nele, ele tem poder. Creia nele, ele nunca abandonou você. Creia nele. Eu quero orar por você agora. Incline a sua fronte onde você está também. Pai de amor, nós te agradecemos porque há cerca de 2000 anos atrás Jesus acalmou o mar da Galileia para discípulos apavorados, assustados. E o Senhor ainda é o mesmo que pode acalmar as tempestades de nossa vida. Acalma, tranquiliza o nosso coração aflito, Senhor. Dá-nos teu poder e tua graça. Continua conosco continuamente, nós te rogamos. Em nome de Jesus, amém.